Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje vamos abordar o bloco 2 das questões de ciências humanas e suas tecnologias do Enem. São questões comentadas e vamos partir da questão 52. Nessa questão temos dois textos. O texto 1 vai abordar a seguinte temática: como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no meu mover-me no mundo. E se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. Então, esse é uma passagem do texto da Pedagogia da Autonomia, escrita por Paulo Freire. Vamos para o segundo texto. Texto 2. Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio- e historicamente construídas. Daí a importância de os educandos tomarem consciência da sua realidade para, assim, transformá-la. Mais um texto de Paulo Freire. Então, os dois textos, eles abordam da questão da autonomia. A gente pode perceber que ele enfatiza bem a questão dessa desconstrução das opressões historicamente implementadas, né? Nesse texto, ele vai representar a sociologia brasileira. E o Paulo Freire, ele pega bem essa questão de trazer a questão da autonomia, falar das fragilidades educacionais e sempre pôr o aluno como o protagonista mesmo de sua vida e que ele pode transformar sua realidade, né? Então vamos para a questão. Com base no conceito de ética pedagógica presente nos textos, os educandos tornam-se responsáveis pela participação sociopolítica, definição estético-cultural, competição econômica local, manutenção do sistema escolar ou a captação de mobilidade individual. Como a gente pode perceber, o texto ele destaca principalmente a questão da autonomia. E a alternativa que fica mais perto dessa questão da autonomia é dos alunos participarem, né, ter uma participação sociopolítica. Isso traz a questão da autonomia. Então, a alternativa correta da questão 52 é a letra A, que vai falar justamente dessa participação, dessa autonomia. Vamos para a questão de número 53. Temos o outro texto que vai abordar. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Originário da língua sânscrito, comum na região. Seu nome quer dizer morada da neve. É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos, que contam com altitudes bem maiores que 7.000 metros. Olha só. O Everest é considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos que 8.840 metros de altitude e continua crescendo a aproximadamente 0,8 milímetros a cada ano. Então vamos para o enunciado da questão. Qual a dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Então, vamos lá. Letra A. Derrame de lava vulcânica. B. Encontro de placas tectônicas. Ou letra C. Ação do intemperismo químico. Letra D. Sedimentação da erosão eólica. Ou letra E. Derretimento em geleiras glaciais. Então, o que acontece no caso da Cordilheira do Himalaia é que nessa região há encontro de duas placas tectônicas em que uma é convergente e outra é divergente.
Então, nesse sentido, vai ocorrer essa, como posso dizer, um encontro convergente das placas tectônicas e por isso vai haver aí o aumento desse relevo. E, no entanto, é o encontro de placas tectônicas da indo-australiana com a placa euroasiática. Então, nesse sentido, vai ser a alternativa letra B, o encontro de placas tectônicas. Questão de número 54. Temos um texto aqui. Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento, que estar com raiva é pensar que alguém é detestável e que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes o mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Porém, quando me volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. Então, Merleau-Ponty, ele é um dos autores mais abordados no Enem e ele esteve presente nessa nova prova, né, de 2023, e teve presente o seu racionalismo em uma questão mais complexa, que exigia uma compreensão da conexão do inatismo dualista de Descartes com a fenomenologia de Merleau-Ponty. Então, vamos para as questões. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por. Letra A. Expressar uma visão dualista. Letra B. Confirmar uma tese naturalista. Letra C. Demonstrar uma premissa realista. Letra D. Sustentar um argumento idealista. Letra E. Defender uma posição intencionalista. Então, a questão seria a letra A, já que ele aborda o dualismo de Descartes e do fenomenologista Merleau-Ponty. Nessa questão é a letra A. Número 55 é uma questão típica de filosofia. Temos um texto de apoio do Adorno. Vamos ler. A diversão é o prolongamento do trabalho sobre o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar do processo de trabalho mecanizado. Olha, trabalho mecanizado, vamos destacar. Vou pegar aqui um marcador, trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade. Ela determina tão pouca profundidade a fabricação das novas mercadorias destinadas à diversão que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. Então, aqui aborda mesmo a questão do tempo livre, né? No texto, o tempo livre, olha só, é concebido como, de acordo com o texto, consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Letra B. Forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana. Letra C. Alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia. Letra D. Promoção da satisfação de necessidades artificiais. Isso aqui não, hein? Satisfação de necessidades artificiais? Não. Letra E. Mecanismo de organização do ócio e do prazer. Bem, essa questão remete bastante à questão do prolongamento do trabalho e do capitalismo tardio, né? E
mesmo dessa perspectiva do tempo livre, concebida como um sistema de reprodução do capitalismo. Então, seria a questão A. Consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Vamos para a questão 56. Temos aqui uma tirinha, né? Vamos ver. Bom, eu queria poder. Ela tem uma moça aqui com uma lâmpada, né? Tentando fazer um pedido à lâmpada. E força, visão de raio-x, telecinese, telepatia. Isso é a lâmpada que faz a pergunta, né? Se é força, visão de raio-x, telecinese ou telepatia, né? Ou seja, ela pergunta que tipo de poder ela quer. Aí ela responde poder político. Bacana essa tirinha. Bom, a charge ilustra um anseio presente na sociedade contemporânea, que se caracteriza pela... Olha só, um anseio presente na sociedade contemporânea. Então veja que é uma questão que remete a assuntos atuais. Vou até destacar aqui. Anseio pela sociedade contemporânea. Pronto. Letra A. Situação de revolta individual. Será que isso seria uma situação de revolta individual? Vamos para as outras alternativas. Satisfação de desejos pessoais. Letra C. Participação em ações decisórias. Olha aí, a questão de participação política seria mesmo a questão de decisão, de poder participar de ações em que vão se decidir questões importantes, né? Então seria a letra C. Letra D. Permanência em passividade social? Também não. E a conivência em interesses partidários? Não. Seria mesmo a questão de participar de ações decisórias. Bom, vamos para a próxima questão. Questão de número 57. Quem se mete pelo caminho do de perdão deve estar pronto a escutar uma conversa de recusa. Entrar na atmosfera do perdão é aceitar medir-se com a possibilidade sempre aberta do imperdoável. Perdão pedido não é perdão a que se tem direito devido. É com preço dessas reservas que a grandeza do perdão se manifesta. Então, observe o título do texto: O perdão pode curar. Então, o enunciado vai abordar a seguinte questão: a reflexão sobre o perdão apresentado no texto encontra fundamento nas... Vamos ver? Letra A. Rejeição particular amparada pelo desejo de poder. Decisão subjetiva determinada pela vontade divina? Também não, né? Letra C. Liberdade mitigada pela predestinação do espírito. D. Escolhas humanas definidas pelo conhecimento empírico. Conhecimento empírico é um conhecimento sem comprovação científica. Letra E. Relações interpessoais medidas pela autonomia dos indivíduos. Então aqui fala bem dessa questão do perdão. Se a pessoa que pede perdão, ela pode estar sujeita a ser perdoada, tanto como a não ser perdoada. Então, ela é mais uma questão das relações interpessoais, ditas aí na questão de letra E, fundamentada na autonomia dos indivíduos. Então, a questão correta aí é a letra E. Questão 57, se você marcou a letra E, você acertou. Bom, partindo para a questão de número 58, vai abordar, observando o título,
É sempre interessante você observar o título do texto na legenda, né? Porque isso vai revelar bastante do que se trata o texto. Então, está escrito aqui Festa de Santana. Então, deve ser algo com relação à cultura, aspecto cultural. Vamos ver no texto. A cavalgada de Santana é uma expressão da devoção dos vaqueiros à padroeira de Caicó, Rio Grande do Norte. Nas décadas de 1950 a 1970, esse evento, então denominado cavalaria, era celebrado pelas pessoas que residiam na zona rural do município de Caicó. Essas pessoas usavam os animais, jegues, mulas e cavalos como um único meio de transporte, sobretudo para se dirigirem à cidade nos dias de feiras, trazendo seus produtos para comercializar. Estando em Caicó, no período da festa de Santana, olha ela, esses agricultores se organizavam em cavalgada até o pátio da Catedral de Santana para louvar a santa e receber bênção para seus animais. Por volta da década de 1970, com a chegada do automóvel à zona rural do município, essa expressão cultural foi extinta. Olha aí a perda de uma expressão cultural. O meio de transporte utilizando os animais passou a ser substituído por carros, sobretudo caminhonetes e caminhões, que transportavam os camponeses para a cidade em dias de feiras e festas. Desde 2002, um grupo de caicoenses retomou essa expressão cultural e, em conjunto com a Associação dos Vaqueiros, realiza no primeiro domingo da festa a Cavalgada de Santana. O evento, além de contar com a participação dos cavaleiros que residem nas zonas rurais, atrai também pessoas que residem em Caicó, cidades vizinhas e amantes das vaquejadas. Bom, vamos para o enunciado da questão. As mudanças culturais, olha só, no texto caracterizam-se pela presença de letra A, elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. Letra B, argumentos teológicos e históricos em consequência de uma ordem papal. Letra C, fundamentos estéticos e etnográficos em função de uma cerimônia clerical. Letra D, práticas corporais e esportivas em decorrência de uma imposição eclesiástica. Ou letra E, discursos filosóficos e antropológicos em resultado de uma determinação paroquial. Bom, eu vou dar um tempinho para que vocês respondem e voltarei com a resposta. Bom, a questão correta é a questão letra A, pessoal. Por quê? Elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa, ou seja, a festa, embora seja algo tradicional, e com a modernização ela não deixou de ter a sua importância. Então, a questão correta seria mesmo a letra A. Questão de número 59. Temos aqui um texto do século XVI em diante, pelo menos das classes mais altas, o garfo passou a ser utilizado como utensílio para comer, chegando através da Itália, primeiramente a França e em seguida a Inglaterra e a Alemanha, depois de ter servido durante algum tempo apenas para retirar alimentos sólidos da travessa. Henrique III introduziu na França, trazendo-o provavelmente de Veneza. Seus cortesãos não foram pouco ridicularizados por essa maneira afetada de comer, e no princípio não eram muito hábeis no uso do utensílio. Pelo menos se dizia que metade da comida caía do garfo no caminho do prato à boca. Em data tão recente como no século XVII, o garfo era ainda basicamente artigo de luxo, geralmente feito de prata e ouro. Bom, temos o texto aqui do processo civilizador. Partindo para o enunciado, diz: o processo social relatado indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio A, distinção das classes sociais, B, valorização de hábitos de higiene, C, exaltação da cultura mediterrânea, D, consagração de tradições medievais, E, disseminação de produtos manufaturados. Bom, a questão, ela trabalha com a história dos costumes,
e bem como a estratificação social no período moderno. Então, o uso de talheres ele marcou um novo signo de uma distinção social. Então, a prática do uso dos talheres não era uma prática utilizada por todas as classes sociais nesse período. Então, seria basicamente a questão da distinção das classes sociais, exposto na alternativa A. Vamos para mais uma questão. Questão 60. Negar o pedido por dinheiro indispensável para necessidades pessoais ou comprar bens usando o nome da pessoa sem o consentimento dela. Ameaçar a corte de recursos dependendo de atitudes pessoais, esconder documentos ou trocar senhas do banco sem avisar. Ou ainda proibir a pessoa de trabalhar ou de destruir seus pertences. As histórias são comuns, mas às vezes não são reconhecidas como abuso. Olha só, abuso, certo? Mas é uma das 5 formas de conduta contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha. O texto apresenta tipos de conduta sujeitos à punição, conforme previsto na Lei Maria da Penha, porque consistem em formas de: letra A, ação difamatória. Letra B, desvio comportamental. Letra C, expressão preconceituosa. Letra D, violência patrimonial. Ou letra E, desentendimento matrimonial. Então, a Lei Maria da Penha, ela protege basicamente das mulheres da violência doméstica. Então, essas condutas, né, de violência são punidas com base na Lei Maria da Penha. No caso, esses tipos de conduta são sujeitos à punição da violência patrimonial, que é a questão da violência doméstica. Então, seria mesmo a letra D. Então, partimos para o próximo bloco de questões.